Nós preparamos algo hoje para você, que é o seguinte: eu gostaria muito de sentar com cada um de vocês pessoalmente, para falar algumas coisas a respeito do que temos falado esses dias, nessa série O Caminho da Constância. Eu gostaria muito de olhar nos seus olhos e falar com você aquilo que eu aprendi na palavra ao longo dos anos, aquilo que eu aprendi da parte de Deus ao longo dos anos, e aquilo que eu aprendi observando a vida das pessoas ao longo dos anos. Então, meu coração está recheado de sentar com você nessa conversa, sabe, de pastor para ovelha, de pai para filho. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Então, nós preparamos esse lugar aqui, eu vou sentar para conversar com você. E esses líderes maravilhosos que estão comigo aqui, nós vamos conversar hoje a respeito disso, porque foi assim que essa série nasceu. Nós queremos ser pessoas constantes para cima. Amém? Não adianta ser constante para baixo. Constante para cima, como diz a palavra do Senhor, a vereda, o caminho do justo é como a luz do amanhecer que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você crê nisso? Amém? Você gostaria de ser uma pessoa constante? Então hoje nós vamos tratar disso, mas eu vou sentar aqui, como se eu estivesse aqui na sala da minha casa, para conversar com você sobre isso. E eu quero que você se sinta aí, sentado na sala da minha casa, para conversar sobre isso. O que nós vamos fazer hoje aqui é relacionar 4 assuntos. Relacionar a eternidade, a nossa fé, as obras e a vida de Jesus. Então nós vamos hoje relacionar a eternidade, a fé, as obras, a vida de Jesus e ver como isso me manterá no caminho da constância. Chega de ser inconstante, amém? Chega de ser inconstante nas suas emoções, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Chega de ser inconstante, principalmente na vida com Deus, amém? Então todos nós vamos falar um pouquinho, vamos ler alguns textos. Nós vamos ler vários textos rapidamente e você pode acompanhar conosco aí pelos telões. A Isabela vai começar então. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 20, versículo 11 ao 13. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muito bem. O que tem em comum nesses livros aqui que nós lemos nesses versículos? Todos esses versículos estão nos ensinando algumas coisas. Uma, ficou bem claro que todos nós seremos julgados. Todos nós. Então, importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, a primeira coisa que ficou bem clara. Agora, esses textos todos é uma verdade bíblica que nós não seremos julgados pelo que conhecemos, nós não seremos julgados pelo que sabemos, nós não seremos julgados por
vir a uma igreja ou não vir a uma igreja, por saber da Bíblia ou não saber da Bíblia, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, nós temos que ficar muito atentos em quais são as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Então, Danilo, vai lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 58. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aleluia. A trombeta soará, Amém. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Amém. E nós seremos transformados. Amém. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Por que o trabalho não é vão? Porque a nossa vida é eterna. E porque aquele que morreu e ressuscitou e está vivo, Jesus, ele nos prometeu um galardão por toda a obra que fizermos nessa terra. Agora, tem um assunto que é muito polêmico, mas eu estou sentado com você aqui, te olhando, cheio de amor por você, porque eu quero passar a eternidade com você, na presença do Senhor. As obras não salvam, não podem salvar, porque boas obras não têm poder de apagar pecado. A única coisa que apaga pecado é o sacrifício de Jesus. Por isso nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, somos salvos por causa daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Então, as obras, elas não são a porta de entrada da salvação, mas certamente as obras são evidências da salvação. Isso é muito importante. As obras não são porta de entrada para a salvação, mas são evidências da salvação. Ou seja, se você é uma pessoa salva, é impossível que você não viva na prática das boas obras. Porque uma pessoa salva é aquela que morreu para o pecado, amém? Morreu para este mundo, amém? Morreu para si mesmo, amém? E vive para Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensinou que Cristo, morreu, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então nós agora vivemos, nós que somos salvos, nós vivemos para Deus. Olha para mim, filho, você precisa viver para Ele. Então, as obras não são a porta de entrada da salvação, mas são evidências. Uma pessoa salva não pode viver sem a prática das boas obras. Amém? Então, meu amado Gabriel vai ler para a gente. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, aqui tem duas coisas. Primeira, somos salvos pela graça por meio da fé, não por obras. Amém? A gente podia morrer fazendo boas obras. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz para perdoar os nossos pecados, não haveria salvação. Então, número 1, somos salvos pela graça por meio da fé. Mas, número 2, somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Então, quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, nós fomos criados para as boas obras. Vocês estão me entendendo? Diga aí, eu fui criado para as boas obras. Este microfone foi criado para amplificar a minha voz. Se eu tirar esse microfone da minha boca, você não vai me ouvir mais. Eu posso ficar falando aqui, mas você... Você está entendendo? É o propósito do microfone amplificar a minha voz. É o propósito dele.
Se esse microfone parar de fazer isso aqui agora, eu vou ter que tirá-lo daqui e pegar outro. Eu vou ter que trocá-lo. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. É o que você faz de melhor, é o que você sabe fazer mais bem feito, é o que você nasceu para fazer, as boas obras. Amém? Então vai, Gabriel. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É assustador para mim toda vez que eu leio essa palavra salvá-lo. Por mais que os teólogos aí possam ter dor de cabeça com isso, a palavra salvá-lo está aí. Então, nós somos salvos só pela graça? Não, somos salvos pela graça por meio da fé. Agora aqui está dizendo que a fé sem obras é morta, e que a fé sem obras não pode salvar. Então alguém que está vivendo um cristianismo sem obras deve se desesperar, porque sua fé está morta, mas eu profetizo, você vai receber uma fé viva em nome de Jesus. A fé viva é uma fé que é demonstrada através das obras que você pratica. Amém? Pode continuar então. Versículo 17 de Tiago, capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Agora é muito importante pensar então que tipo de obras. Eu vou começar a construir prédios, então o pessoal chama de obra, né? Estou fazendo uma obra ali, construindo um prédio. É esse tipo de obra? Lê para a gente aí, Isabela, por favor, Daniel 12, 1-3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele momento. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre e eternamente. Quantos aqui gostariam de brilhar na eternidade, na presença de Deus, como estrelas, sempre e eternamente? Quem são esses que vão brilhar eternamente como estrelas, sempre e eternamente brilhando na presença do Senhor? É muito lindo quando a gente vê a Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que lá não haverá sol nem lua, e nem vai precisar de luz nenhuma, porque o Senhor será a sua luz, nós seremos iluminados por Ele, nós habitaremos nele. Lá não haverá templo, porque o Senhor será o nosso templo e nós habitaremos nele. É muito lindo isso. Mas quem são essas pessoas inscritas no livro? Aí, como diz Daniel, essas pessoas salvas, essas pessoas que vão brilhar para sempre e eternamente como estrelas. Olha lá o que está escrito: os que há muito conduzirem à justiça. Vamos ler de novo? Os que há muitos conduzirem à justiça. O que é a justiça? A justiça é o fato de Deus ter enviado o seu Filho, que nunca havia pecado, para morrer por nós, pecadores. E Ele, como juiz de toda a terra, nos inocentar de graça pelo sacrifício que Ele mesmo fez. Ele pagou a nossa conta e nós não temos mais conta para pagar por causa do nosso pecado, porque Jesus pagou. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou dedicar a minha vida a conduzir muitos à justiça, porque então eu vou brilhar como estrela para sempre e eternamente na presença do meu Pai. Você quer estar a eternidade com seu Pai? Então, um caminho para você é conduzir muitos à justiça. Agora, preste atenção. O título dessa série é O Caminho da Constância. O subtítulo do dia de hoje é A Comida de Jesus. Fala comigo aí, a comida de Jesus.
Preste atenção então. Quantos já ouviram aquele ditado popular que diz: saco vazio não para em pé? Saco vazio não para em pé. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa com fome, você não vai correr uma maratona morrendo de fome. É ou não é verdade? Como é que você vai correr uma maratona morrendo de fome? Saco vazio não para em pé. Você precisa se alimentar. E é sobre esse alimento que eu quero falar com você aqui hoje. Porque para você ser uma pessoa constante na sua vida com Deus, você precisa estar bem alimentado. E eu acho que o alimento que eu vou falar aqui hoje é um pouco diferente do que muita gente está pensando. Porque tem gente que está pensando que eu vou falar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar negativo. Não é isso que eu vou falar, não. Se você quer ser uma pessoa constante em Deus, você precisa estar bem alimentado. O que eu já observei na minha caminhada cristã ao longo de muitos anos? Muitas pessoas que estiveram um dia aqui conosco, hoje não estão mais. O que aconteceram com elas? Ora elas estavam lá em cima, ora lá embaixo. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Até que elas ficaram lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Inconstantes. Mas outras pessoas estão conosco, e muitas, nós estamos aqui centenas de pessoas que estão conosco há muitos e muitos anos. E algumas dessas pessoas cada vez mais alto, cada vez voando mais alto. E o que são as características dessas pessoas que estão voando cada vez mais alto? Eu vou explicar para você e eu desejo que você se alimente dessa comida que eu vou falar aqui, para que você possa ser uma dessas pessoas constante em todos os seus caminhos. Amém? Então, olha o que diz João 4,34. Lê comigo aí João 4,34. Vamos lá? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos de novo? Disse-lhes Jesus: só mais uma vez. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o que era a comida de Jesus. Isso aqui aconteceu quando Jesus estava à beira do poço de Jacó, com aquela mulher samaritana, aquela mulher pecadora, que já tinha passado por 5 casamentos e agora estava junto com um outro homem que não era marido dela. E Jesus falou com ela: se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Ela falou: então me dá dessa água. Jesus falou: chama teu marido. Aí ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: bem falaste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste e o que você tem agora não é seu. A mulher não era fácil, não. Mas Jesus amou aquela mulher, Jesus libertou aquela mulher, Jesus sarou aquela mulher, e aquela mulher se tornou um instrumento para trazer toda aquela cidade de Samaria aos pés de Jesus. Só que enquanto Jesus estava conversando com ela à beira do poço, os discípulos tinham ido comprar pão. Sabe? Porque quem não está entendendo as coisas do reino, só fica atrás das coisas deste mundo. E eles chegaram depois com o pão para Jesus. E está aqui, Jesus, trouxemos o pão. Jesus falou assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eles pensaram: será que alguém trouxe tapioca primeiro que a gente? E Jesus explicou para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso aqui é uma coisa muito profunda. Deixa eu te explicar. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu comecei a andar com Danilo, com a Isabela, com o Gabriel. E então, eu aprendi isso muito cedo, que vida gera vida. Vida gera vida. Fala comigo, vida gera vida. Então, quando eu libero a minha vida para o Gabriel, isso gera vida no Gabriel, e a vida do Gabriel gera vida em mim. Isso é uma coisa muito profunda. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu chamei a Isabela e falei assim: Isabela, tem uma moça ali que eu queria que você encontrasse com ela e cuidasse dela. A Isabela começou a cuidar daquela moça, discipular aquela moça, pregar para aquela moça. Eu me lembro que eu chamei o Danilo
Por causa de um cara que está lá atrás, o Rafael Jorge. Falei, Danilo, nós precisamos cuidar de um cara ali, o Rafael Jorge. Vamos começar a cuidar dele, vamos abrir uma célula com ele. E aí nós fomos. E ali começou. E o Danilo e a Isabela começaram a ser fiéis naquilo. O Gabriel também. Essa é a história de muitas pessoas que estão aqui dentro, que são líderes de célula, supervisor de setor, supervisor de área. Mas o que eu observei ao longo dos anos? Que essas pessoas que realizam a vontade do Pai e fazem a sua obra, são pessoas que se tornam cada vez mais fortes, cada vez mais sábias, cada vez mais humildes, cada vez mais cheias da presença de Deus, cada vez mais comprometidas com o reino, cada vez mais convictas. E quanto mais a pessoa faz a obra de Deus, mais forte ela se torna. Por quê? Porque isso é um alimento para nós. Quando nós, amados, vamos à casa de alguém que está precisando, nós evangelizamos aquela pessoa, nós falamos de Jesus para aquela pessoa, de repente alguém está doente ali, nós oramos por aquele doente, o doente é curado. Às vezes tem um problema que está acontecendo naquela família, nós oramos, damos conselho àquela família restaurada. Quando a gente sai daquela casa, sabe como a gente está se sentindo? Vivo, fortalecido, agradecido. Você está se sentindo útil, você está se sentindo bem. O Danilo fala uma frase sempre comigo. Ele fala comigo assim, pastor, o ministério é o meu descanso. Por que ele fala isso? Porque ele tem uma responsabilidade grande nas costas. Ele cuida de 3 empresas. Então são literalmente dezenas e dezenas de famílias que se alimentam das empresas dele. Quantos funcionários tem hoje mais ou menos total? 160 funcionários. Então 160 famílias comem das empresas dele. Então você imagina o estresse, né, de cuidar de 160 funcionários e tudo tal. Aí ele sempre diz isso, mas pastor, quando eu saio da empresa, aí eu vou fazer as coisas do reino, é o meu descanso, é a minha alegria. Porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos alimentados com aquilo que nós podemos dar, sabe por quê? Porque alguém nos ensinou o seguinte, é dando que se recebe. Você está entendendo? Então nós estamos vendo a vida de pessoas crescendo, se fortalecendo. Agora, existem algumas pessoas que elas pensam que basta orar, ler a Bíblia, ir ao culto e ela vai ficar bem. Não é assim. Não é assim. Nós temos um testemunho muito interessante de um irmão aqui da igreja, que é o Adailton. Eu nem sei se ele está aqui agora. Ele está aqui? Eu acho que ele deve ter ido embora por causa da bebê, que ele está com uma bebezinha nova em casa. Ele estava aqui no primeiro culto, mas muita gente conhece o Adailton aqui, né? Ele é um grande líder aqui na igreja, ele também é o tesoureiro aqui da igreja. O que aconteceu com o Adailton? O Adailton se converteu há muitos anos atrás, e depois que ele se converteu, eu acho que em 2005 ele se converteu, ele se tornou uma pessoa muito comprometida, logo começou a liderar uma célula, começou a discipular pessoas, cuidar de outras pessoas, evangelizar outras pessoas. E aí ele soube de uma escola de missões que tem lá em Belo Horizonte. Essa escola de missões chama-se Clamor pelas Nações. É uma escola muito boa, uma escola muito de Deus, né? O pastor Ricardo Robortella que está à frente dessa escola. Muitas pessoas que vêm aqui na igreja, né, e amigos nossos, tipo o pastor Cirilo, o Gregório McNutt, sempre ministraram nessa escola. Então, o Adailton foi para a escola do clamor. E quando chegou lá, ele ouviu muito uma coisa. Você tem que estar no seu lugar secreto, você tem que ser um homem de oração, você tem que conhecer a palavra, porque as nações estão esperando por um homem cheio do Espírito Santo. E é uma escola de 3 meses. Ele passou 3 meses lá, interno nessa escola, só ouvindo essas coisas. Mas o Adailton não entendeu bem a mensagem. Então, quando ele voltou para Fortaleza, olha bem, ele foi para uma escola de missões, hein? Quando ele voltou para Fortaleza, sabe o que ele pensou? Ele pensou assim, eu vou ser um homem de Deus, eu vou me isolar e buscar a Deus.
Aí o que acontecia com o Adailton? Ele ia para o culto, chegava no final do culto, o pessoal falava assim, e aí Adailton, vamos comer uma pizza ali para sair? Aí ele falava assim, não gente, eu vou orar. Próximo culto, e aí Adailton, vamos ali comer um sanduíche? Não, eu vou para o meu lugar secreto. E ele começou a entrar nesse negócio de ficar só orando, lendo a Bíblia. Ele tem uma pousada muito legal lá em Beberibe, e ele pegou um monte de livro e foi para essa pousada, levou um monte de livro e a Bíblia e falou assim, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. E sabe o que aconteceu com o Adailton? Ele começou a entrar nisso profundamente. Eu vou me isolar e buscar a Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele, caiu, se desviou, se perdeu completamente, voltou para o fundo do poço, ficou pior do que ele era antes de se converter. Aí você fala assim, mas pastor, por quê? Ele não foi se separar, ele não queria orar. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a uma casa construída sobre a areia. Quando vier a tempestade, ela vai cair. Então não adianta nada você entrar no seu quarto, orar e ler a Bíblia. Aí a Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí você sai dali e não prega. Você é uma casa prestes a cair na primeira tempestade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você lê lá na palavra, ame o seu próximo, aí você não ama. Então você é um ouvinte, mas não praticante. Você está entendendo? Isso não te alimenta, isso te enfraquece. Quantas pessoas nós vemos, preste atenção aqui. Você tem que saber lidar com a graça de Deus e você tem que saber lidar com as suas responsabilidades. Presta atenção, nós estamos aqui, eu vou até vir para o sofá deles. Nós e mais algumas pessoas lideramos essa igreja. Você acha que nós oramos 24 horas por dia? Você acha que nós oramos 3 horas por dia? Começaram a ficar com dúvida? Você acha que nós aqui oramos 2 horas por dia? Deixa eu te falar, tem dia que nós aqui nem oramos. Pastor, isso é certo? Não, isso é errado. Mas eu estou te jogando a realidade. Oramos, mas oramos, sabe? Você acha que a gente lê 40 capítulos da Bíblia por dia? Você acha que a gente lê 20? Você acha que a gente lê 10? Você acha que a gente lê 5? Deixa eu te falar, tem dia que a gente nem lê. Mas pastor, isso é certo? Não, isso é errado. Eu, principalmente como pastor, tenho que ler e ler muito. Mas às vezes coisas acontecem e eu não consigo. Eu não sei se você é assim, mas às vezes eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer. Você está entendendo? Eu queria fazer para Deus, mas eu não consigo fazer. Só que quando isso acontece com muitas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas entram em crise e elas falam assim, como eu não fiz o que eu tinha que fazer, então eu não vou nem orar. Aí às vezes ela até para orar, mas ela pensa assim, eu vou orar, eu falei com Deus que eu ia fazer aquilo e não fiz. Eu falei com Deus que eu ia fazer aquela coisa lá, mas não fiz. Falei que ia ler, mas não li. Falei que ia evangelizar, mas não evangelizei. Falei que ia jejuar, mas não jejuei. E aí as pessoas começam a receber dentro delas condenação, acusação. E aí nem orar, elas oram. Deixa eu te falar uma coisa, você tem uma responsabilidade, mas você também tem graça. Então, quando eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer, simplesmente eu entro na presença do Senhor e falo assim, Senhor, eu não consegui. O Senhor me perdoa? O Senhor me perdoa, Senhor? Não estou ouvindo, Senhor. O Senhor me perdoa, Senhor? Senhor, o Senhor ainda me ama?
Aí eu ouço assim, o meu pai me ama, isso nunca vai mudar. Você tem que saber lidar com a graça. Como a Isabela pregou aqui, saber começar de novo. Amém? Mas também saber lidar com as suas responsabilidades. Comer essa comida é responsabilidade sua. Muitas pessoas podiam estar sentadas nesse sofá aqui hoje, como líderes dessa igreja, não estão mais. Sabe por quê? Porque deixaram de comer da comida de Deus. Qual é a comida de Jesus? Vamos lá? Fala comigo aí. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a sua comida. Amém? Você gostaria de fazer a vontade do Senhor? Você gostaria de realizar a sua obra? Se você entrar nisso, você vai se tornar uma pessoa forte e constante. Como o Danilo falou, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu separei para você hoje 7 simples atitudes para levar você a comer dessa comida. Que comida? Fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Que comida? Fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. 7 passos para você comer essa comida. Que comida? Muito bem. Primeiro passo. Se envolva em comunhão com os irmãos todo dia. Fala comigo, todo dia. Você lembra da Dailton? Orando, lendo livros, querendo ficar no lugar secreto, mas afastado da comunhão. Nós somos um corpo, um precisa do outro, um precisa do outro. Qual o primeiro conselho? Se envolva com os irmãos todo dia. Segundo conselho, se reúna com os irmãos no templo e de casa em casa. Essa era a vida da igreja. A vida da igreja primitiva. Era isso que Jesus fazia. Jesus estava no templo, Jesus estava de casa em casa. Quando Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam no templo e de casa em casa. A igreja se reunia no templo e de casa em casa. E nós? No templo e de casa em casa. Quantos aqui já fazem parte de uma célula? Levante sua mão. Aleluia. Baixa a mão. Quantos aqui não fazem parte de uma célula? Levanta a mão. Eu estou vendo um tanto de gente que não faz e está com a mão abaixada. Levanta a sua mão, balança assim, ó. Eu não faço parte de uma célula. Ainda tem mais gente com a mão abaixada. Levanta a mão, fica com a mão levantada assim, por favor. Fica com a mão levantada. Eu não faço parte de uma célula. Levanta a sua mão. Por que vocês não levantam a mão? Eu estou vendo vocês que não estão na célula com a mão abaixada. Levanta a mão, gente. Você que não faz parte da célula. Isso. Presta atenção. Você está perdendo o melhor da festa. Você está perdendo o melhor da festa. Comunhão, congregar. Pastor, a célula é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, tem tudo. Deixa eu te explicar, fala comigo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, nem problema. Não te faltará problema, não te faltará angústia, não te faltará tribulação, não te faltará aprovação, não te faltará gente complicada para tentar atrapalhar o seu caminho. Mas não te faltará livramento, não te faltará provisão, não te faltará Deus ao seu lado para te guiar, para te ajudar, não te faltará pessoas que vão te instruir. Então preste atenção, participe de uma célula. Se esforce. Célula não é uma coisa que a gente vai quando dá, a gente faz dar. É o seu compromisso. Amém? Agora, não apenas vá à célula. Terceiro compromisso, terceiro conselho é: tenha uma função na célula. Tenha uma função na célula, qualquer que seja. Você fala com o pessoal da célula assim, ó, eu quero arrumar as cadeiras. E vocês nunca viram uma cadeira tão bem arrumada. Eu quero limpar as coisas depois da célula.
Eu quero cuidar do lanche. Eu quero facilitar a palavra. Eu quero escolher os louvores. Tem uma função, se envolva, faça parte daquilo. Por quê? Porque a célula está lá para ganhar vidas para Jesus, para cuidar bem dessas vidas. E quando você está envolvido com isso, você está fazendo a vontade daquele que te enviou e realizando a sua obra. E isso é a minha comida, disse Jesus. Amém? Quarto, tenha uma função no culto. Lê essa aí comigo. O que eu posso fazer aqui, pastor? Você pode fazer um monte de coisa. Procure. Procure o pessoal do acolhimento, procure o pessoal do louvor, procure o pessoal que trabalha com mídia, o pessoal que trabalha com som, técnico de som. Procure. Tem uma função aqui. Se envolva com isso aqui. Ajuda a arrumar as cadeiras, ajuda a lavar os banheiros, ajuda a limpar o estacionamento. Se envolva, faça parte, se sinta família. Por quê? Porque pessoas estão sendo salvas aqui e essa é a obra de Deus. E a sua comida é fazer a vontade daquele que te enviou e realizar a sua obra. Não venha apenas assistir um culto. Se envolva, faça parte dessa família. Você está entendendo? Nossos laços são profundos. Amém? Quinto, tenha um discipulador e corra atrás dele. Corra atrás dele, fica na cola dele. Olha para ele e fala assim: meu discipulador, me corrija, me ensine. Meu discipulador, puxa minha orelha, me discipule. Quando eu errar, puxa minha orelha. Porque a Bíblia diz que Deus açoita todo que recebe como filho. Se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Hebreus capítulo 12. Todo aquele que está sem correção não é filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então você precisa de alguém que te corrija. Quantos aqui já têm um discipulador? Muito bem, glória a Deus. Não minta para mim, Deus está vendo. Quantos aqui não tem um discipulador? Não tem, levanta sua mão. Levanta sua mão. Presta atenção. Corre atrás disso. Corre atrás disso. Você sabia que eu tenho um monte de discipulador? O meu pastor me discipula, o pastor do meu pastor me discipula, o pastor do meu pastor me discipula e o pastor do meu pastor me discipula. Sabe por quê? Porque eu fico correndo atrás, eu fico ligando, eu fico perguntando, eu fico pedindo a eles, me corrija, me instrua. Tenha um discipulador, não ande sozinho, não ande sozinho. Isso é para ajudar você. Eu estou sentado com você, você está vendo? Eu estou olhando para você, porque eu quero o seu crescimento, eu quero que você seja uma pessoa constante. Quero que você seja abençoado. Pergunta aqui para eles aqui, quantas vezes que eu já puxei a orelha deles forte? Forte. Quantas vezes que eu já disciplinei? Já disciplinei duramente. Já chamei o Danilo e falei assim: meu filho, você vai ficar sem liderar a célula, ó, tempão aí. Você pisou na bola, pisou feio. Sabe o que ele falou? O senhor está certo, pastor. Aceitou a disciplina, aceitou a correção. E aquele que aceita a disciplina ganha o coração do Senhor, meu amigo. A graça de Deus vem sobre ele. Quando ele voltou explodindo na presença de Deus e ganhando almas e cuidando bem delas. É bom demais quando a gente tem uma liderança que cuida da gente, um discipulador que está com a gente. Número 6. Procure amigos dentro da igreja que te estimulem à prática das boas obras. Tem amigo que só te puxa para baixo, é ou não é? É importante você ter uns amigos assim, porque ele precisa de alguém que puxa ele para cima, esse alguém é você. Mas nós precisamos de amigos que nos puxem para cima. Ontem eu recebi uma ligação tão gostosa de um pastor amigo meu. Falou: pastor Gilson, eu estou aqui em Fortaleza, vem aqui me ver. Eles estavam fazendo um evento aqui chamado Famintos por Deus. Aí foi legal, eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, tinha mais 2 pastores amigos meus ministrando. Eu falei: oh, que show de bola, estou em casa. Aí fui lá, fiquei com eles, aí abracei, aí eles vieram, colocaram a mão na minha cabeça, profetizaram na minha cabeça, oraram por mim, depois me chamaram lá em cima do palco lá para orar pelos outros lá. Bom demais, quando você tem amigos que te estimulam à prática das boas obras. Você está entendendo?
De vez em quando eu estou sentado com a minha liderança, né, os pastores que me pastoreiam. Irmão, se vocês veem o que eles estão planejando, você fica doido. Eles estão planejando abrir 100 mil igrejas nas nações assim, ó, rápido. E estão indo. Ganhar o mundo para Jesus, praticar boas obras. Então, tenha amigos que te estimulem à prática das boas obras. Amém? Você está pronto para o 7º, mas não vou ler ainda não. Você está pronto para o 7º passo? Antes de ler o 7º passo, fale comigo aí de novo então. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então preste atenção nisso. 7º. Nunca aceite ir para um culto ou para uma célula sem levar um visitante. Nunca! Nunca! Agora, por que isso, pastor? Deixa eu falar por quê. Porque para você levar um visitante para a célula, para o culto, você vai ficar orando por ele antes. Você vai ficar fazendo contato com ele. Você vai ficar intercedendo por ele. Você vai ficar pregando para ele. Você já no seu coração, você já está amando aquela pessoa. Você está se importando com aquela pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí está chegando o dia da célula, você está falando com ela, você está convidando ela. Sabe, você está entendendo o que eu estou falando? Está chegando o dia do culto. É muito bom, irmão, quando você vem para o culto, você recebe uma palavra, você louva a Deus, sabe, você sabe que Deus vai te abençoar. É gostoso, mas é diferente quando você vem para o culto. Traz uma pessoa que você convidou. Aí você recebe a palavra, mas a pessoa também recebe. Você é tocado por Jesus, mas a pessoa que você convidou também é tocada por Jesus. E você vê ela sendo tocada por Jesus porque você a convidou. Você vê a vida dela sendo transformada porque você a convidou. Aí você sai do culto, sai para lanchar com ela, tem aquela comunhão, deixa ela em casa. Quando você vai embora, como você está se sentindo? Bem, feliz, cheio. É gostoso demais quando você para, aí você vai orar em casa, você vai falar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Aí o Senhor fala com você assim, muito obrigado você, meu filho. Que é isso? Os melhores momentos da minha vida. Quando eu estou lá à meia-noite falando, muito obrigado, Senhor. Ele fala, muito obrigado você, meu filho. Que é isso? Isso te faz forte. Isso edifica a sua fé. Isso te faz uma pessoa fortalecida. Concorda, Biel? Concorda, Danilo? Então, deixa eu falar uma coisa com você. Cai fora da religião vazia. Cai fora desse troço, sabe? Vem para a igreja, canta, bate palma. Cai fora. Jesus não veio fazer isso aqui. Isso aqui é uma estratégia, só uma estratégia. A gente nem precisava fazer isso aqui se não fosse por uma estratégia. Isso aqui é uma estratégia que funciona nos nossos dias, mas ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é ter uma vida fluente, como Jesus falou para aquela mulher, do seu interior fluirão rios de água viva. Rapidinho ela foi lá em Samaria e viu o rio fluir dela. E ela trouxe uma cidade aos pés de Jesus. Vamos ler os 7 passos juntos, em voz alta. Por que eu te dei esses 7 passos? Porque eles são práticos, eles não são nada abstratos. Eles são concretos, coisa que você pode decidir fazer hoje. Amém? Então, os 7 passos, do 1 ao 7, vamos ler juntos. Passo número 1. Se envolva em comunhão com os irmãos todo dia. Número 2. Se reúna com os irmãos no templo e de casa em casa. Número 3, tenha uma função na célula. Número 4, tenha uma função no culto. Número 5, tenha um discipulador e corra atrás dele. Número 6, procure amigos dentro da igreja que te estimulem à prática das boas obras. Número 7, nunca aceite ir para um culto ou para uma célula sem levar um visitante. Sabe o que isso vai fazer com você? Isso vai te alimentar. Isso vai te alimentar. Hoje eu estou usando esse trambolho aqui, o troço grande, um computador grande. Sabe por que eu estou usando esse trambolho aqui? Porque o meu celular estragou, pifou, não liga, não acontece nada com ele. Se eu pôr ele no carregador, ele liga um pouquinho e depois desliga. Então, meu celular agora só fica chorando lá no cantinho da minha casa. Ninguém me usa.
ninguém me quer, estou tão deprimido. Quando você não cumpre a sua função, você se sente assim, inútil, sente mal, você perde até a razão. Eu quero desafiar você a comer desse alimento que vai te sustentar e te fortalecer e fazer de você uma pessoa cada vez mais forte, cada vez nutrida, porque você tem um alimento, você tem uma comida para comer, e essa comida consiste em fazer a vontade do Pai que te enviou e realizar a sua obra. Quanto mais você fizer isso, mais forte, mais alegre, mais para cima, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, você vai ficar. Isso vai te levar ao caminho da constância. Você recebe isso?